Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Beijo, mãe. De novo. Beijo, mãe. Mãe. Olha nós de novo. É. Mais uma live. Isso. Juntando qualidade com fisioterapia. Quem diria? Quem diria. Quem diria? Não que não faça sentido. Faz sentido, Faz todo sentido. sentido. Faz sentido, mas todo eu, sentido. sinceramente, eu não imaginava que a norma ISO 9001-2015 linkaria tão bem com o que eu trabalho, com o que eu faço. Você vai se surpreender cada vez mais, na medida que vai se aprofundando, né? Sim. Então, bem-vinda aí. Muito obrigada. Isso aí, vamos. Benção. Benção, mãe. Não, benção, pai. Benção, Deus mãe abençoe. Tá bom. Então, já começamos? Já começamos. Vamos ver quem que tá aqui. É. Quem que tá mandando oi pra gente? O João, né? Marido é assim, tá engajado. Só o João que entrou? O João, por enquanto, que entrou. Ah, tá. Daqui a pouco A o gente pessoal vai entrar. A gente não tem pressa, Não né? tem pressa. Não tem pressa. Vai demorar uns 20 minutos mais ou menos desse nosso bate-papo. Então, na semana passada, nós fizemos a introdução e o objetivo era falar sobre a norma NBR ISO 9001-2015 e a ideia é que fosse descomplicada. Ou seja, nós íamos abordar alguns assuntos, os temas da norma, né? Começando pela parte de generalidades, nós vimos a parte 1, né? Que falava exatamente sobre a introdução da norma e também falava sobre os benefícios, né? Os benefícios da norma. Né? Nós conseguimos fazer algum link, né? Alguns links. Por acaso, se vocês voltarem no vídeo anterior da nossa... Aqui é mais um podcast, né? Não é bem uma live, né? É porque a gente está batendo papo e trocando, né? Então eu considero... Eu falaria mais que é um podcast. Nós só não falamos mal dos outros, né? Nem nos metemos na vida dos outros, para esculhambar a vida dos outros. Aqui é coisas que qualquer um pode escutar. Qualquer idade pode escutar, que não estamos falando mal de ninguém, né? Então, hoje nós vamos falar sobre os princípios, que é a parte 0.2, vamos falar sobre os princípios de gestão da qualidade. E dentre esses princípios, né, que nós vamos estar abordando, ele vai falar especificamente sobre gestão da qualidade. Então, a primeira parte que fala sobre gestão de qualidade, e a primeira parte é a primeira porque ela é de suma importância, ela fala sobre foco no cliente. Para as organizações, o princípio básico para uma organização é que ela foque no seu cliente, porque é ele que vai trazer os resultados e promover a sustentabilidade daquela organização, daquela proposta de prestação de serviço ou de realização de produto. Então, nesse sentido, eu imagino assim, como seria o foco nas organizações, eu acabei de falar para você, que é entender as necessidades do cliente e fazer com que essas necessidades e expectativas sejam atendidas. No caso da fisioterapia, do fisioterapeuta, ele tem que traduzir isso como ele vai focar o seu cliente ou o seu paciente. Como seria isso? Com base na anamnese, a gente faz a avaliação física, mas uma das partes mais importantes dentro da anamnese é a gente saber escutar o nosso paciente, né? O que levou ele a procurar fisioterapia, como que começou e principalmente o que ele espera com o tratamento fisioterapêutico. Ele espera, por exemplo, poder voltar a caminhar sem sentir dor, ou poder voltar a ter uma melhor qualidade de sono. Então, em cima do que ele expõe para mim, que é um desejo dele, com as ferramentas que eu tenho, tanto técnicas quanto comunicativas,
eu vou usar isso para a gente conquistar o objetivo dele. Então, e aí fica bem claro que o foco no cliente, você vai buscar a satisfação dele. As organizações, a satisfação do seu cliente. Para o médico, o fisioterapeuta, a qualidade de vida do seu paciente, cliente. Isso. Então foi o primeiro ponto. Aí, no segundo ponto, ele vai falar sobre liderança. Para as organizações, liderança não significa se ela ser líder. É ela saber exatamente se posicionar para que aquilo que foi determinado ou que está determinado, seja a realização de um produto ou a prestação de serviço, seja atendido plenamente. E aí eu preciso liderar que todas as interações necessárias ocorram para que eu demonstre para o meu cliente que eu estou focado nele e que o meu objetivo é que ele se mantenha satisfeito comigo. Aí eu te pergunto, como é que você pode perceber essa liderança para que o teu cliente ou o teu paciente se sinta satisfeito ou plenamente atendido no desenvolvimento das tuas atividades? O que eu costumo conversar muito com os meus pacientes é que o processo da fisioterapia, né, tanto o processo terapêutico, o processo fisioterapêutico, ele é uma via de mão dupla. Né? 70% é o que o paciente faz além da clínica, além do consultório, e 30% é o que eu levo de atualidade, de cuidado, de atenção para ele. Porque o paciente ele fica comigo, vamos supor, 2 horas dentro de uma semana. Né? Numa semana de 7 dias ele faz 2 sessões de 1 hora. Né? Via de regra é assim. Via de regra é assim. As demais horas, os demais dias, é ele que tem que ter essa consciência de que ele tem capacidade de manejar, seja dor, seja começar a inserir atividades que a gente faz na fisioterapia, ele possa repetir durante a semana, para que a gente consiga juntos conquistar o objetivo dele, que é ter uma melhora de função, ter uma melhora de dor, ter uma melhora de desempenho. Engraçado, assim, é que no teu caso, a relação tua com o paciente é direta. Sim. Para as organizações, via de regra, ela é indireta. E aí é mais complicado, porque as pessoas que exercem as atividades meio de um processo que deve resultar um produto final ou uma prestação de serviço final, elas têm exercer essa liderança em todos os seus pontos de entrega. Ou seja, uma atividade, existem pessoas executando um ponto daquela prestação que vai necessitar de uma outra atividade que quem está exercendo vai precisar também de liderança para que aquilo seja atendido no prazo, no tempo e com as características especificadas. Então, existem muitos pontos de interseção. Essa é uma pequena diferença entre uma organização e o teu paciente e você diretamente. Mas vai ter caso, e nós vamos falar mais adiante, em que pode ser que você dependa de uma outra interação para que o objetivo final seja atendido. Nós vamos falar sobre isso. Uma coisa que é importante também, dentro desse contexto, é que se eu tenho uma família engajada também com o meu paciente, né, filhos, irmãos, as pessoas com quem ele vive em casa, que acompanham o processo dele, principalmente se eu lido com uma pessoa que tem depressão ou uma pessoa que tem uma limitação funcional muito importante, o apoio da família ele é essencial, porque isso vai fazendo a pessoa lembrar de que eu preciso melhorar para poder cuidar do meu neto, eu preciso melhorar para poder
acompanhar os meus filhos, ver o meu filho casar. Então, isso acaba entrando... Naquilo que eu acabei de falar, Isso. que eu achava que não tinha. Sim. E tem, porque é periférico. Sim. A gente não Eu fiz direto, mas tem periferia para o produto final ser atendido. Sim. Muito bom. Eu espero que vocês tenham percebido. Muito legal isso. O terceiro ponto fala sobre engajamento de pessoas, das pessoas. Tem a ver também com isso. Porque imagina assim, se eu recebo um pedido de um cliente, com as suas respectivas especificações, e eu vou ter interações no meu processo para que aquilo ocorra dentro de conformidade, e norma fala muito em conformidade, né? A busca da conformidade. E se as pessoas não estiverem engajadas, alguma coisa pode não ocorrer legal. E aí a gente encontra aquilo que a gente não quer, que são não conformidades. E não conformidades resultam em insatisfação, retrabalho, resultam em ineficiência, baixa produtividade. Por isso a importância desse engajamento de pessoas nos processos. Isso vale para os dois extremos quando eu olho para o lado da fisioterapia. Tanto para um paciente em que ele não se identifica, não está, não digo interessado, mas ele não enxergou ainda a importância da melhora dele, quanto para um paciente que requer uma melhora rápida, porém ele não consegue acompanhar o processo dele de recuperação. Por exemplo, uma fratura. Muitas vezes uma fratura, a gente tem que esperar os estágios, né, de formação do calo mole, que é um osso que ainda não está muito forte, para depois a formação do calo duro, que é um osso mais resistente. Então, isso me remete também a uma lembrança de um paciente que eu atendi, que ele era praticante de crossfit, de forma alguma, não falo mal do crossfit, eu amo crossfit, porém ele não conseguia acompanhar que o osso dele, a situação física dele ainda não estava pronta para o que ele queria, para a atividade que ele queria desempenhar. Ele estava antecipando a etapa. Então, esses são os dois extremos que a gente precisa olhar com bastante cuidado, com bastante carinho. São as pessoas que elas não reconhecem a importância da melhora, não faz mais sentido para ela melhorar. Então, aí nisso, a gente precisa de ter a família próxima, a gente precisa de ter, às vezes, um acompanhamento de um psicólogo junto, que a gente pode estar lidando com uma pessoa com depressão. E o outro extremo é uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela quer melhorar muito rápido, mas ela precisa saber esperar a resposta do corpo dela. Eu tenho um comentário para fazer aí. Da mesma forma que nas organizações, quando você tem, nós lidamos com linhas de trabalho, às vezes muitas pessoas envolvidas no processo. Aí a gente fica imaginando assim, se aquelas pessoas não tiveram um bom dia ou uma boa noite e vieram com problemas de casa para realizar uma prestação de serviço ou um produto, o líder daquele processo tem que ficar muito atento, porque uma pessoa que não esteja nos seus melhores dias pode complicar uma fase do processo. Então tem que ficar atento e ajudar aquela pessoa a voltar no ritmo necessário para que você tenha uma boa condução. Então a atenção é muito importante de quem está liderando esse processo. No caso, o líder de uma turma, no caso, o psicólogo ou o profissional que esteja atendendo, no seu caso, conduzindo o tratamento de um paciente, e que de repente você vai envolver outros profissionais naquele mesmo tratamento, você precisa ficar atento se aquele profissional que está interferindo também no tratamento está atuando conforme ele deveria estar atuando.
que senão acaba gerando uma sobrecarga mais Exato. para um lado do que para o outro. Exato. E isso a gente acaba atrapalhando Precisa todo o desse processo. feedback, Tanto- esse contato, não só do paciente em relação ao outro profissional que está acontecendo, como você em relação ao profissional do que ele está, que protocolo ele está conduzindo. A mesma coisa nas organizações. Eu preciso estar atento àquelas pessoas que estão interagindo para que aquele processo seja conduzido conforme o resultado pretendido. Ficou claro a importância do engajamento, e que a norma também separa, né? Então, o quarto aspecto aqui é abordagem de processo. Então, a gente sabe que na vida tudo é processo. Tudo. Tudo que você possa imaginar é processo. Se você quiser fazer um café, é um processo. Se você quiser fazer um prato, é um processo. Se você quiser atravessar uma rua, é um processo. Se você quiser fazer uma viagem, é um processo. Tudo. Se você vai dormir, é um processo. Se você vai acordar, também é um processo. Tudo na vida é processo. Só que tem gente que faz bem, e tem gente que não faz tão bem, e tem gente que faz mais ou menos, e tem gente que faz porque está vivendo. A importância é de você aumentar o saber. E como é que eu aumento o saber? A norma é clara nisso. Você precisa saber exatamente aquilo que você vai fazer. Mais adiante a gente vai falar sobre planejamento, ou vai falar sobre PDCA, que é uma outra ferramenta. Mas nesse caso é o seguinte, por mais simples que seja aquilo que você pensa em fazer, saiba muito bem, detalhadamente, o que precisa ser feito. Por exemplo, volto ao café. Se eu vou fazer um café para 2, 3 pessoas, eu sei que eu tenho que colocar um coador, eu tenho que dar o suporte do coador, eu preciso de um recipiente para receber o café que eu vou coar, eu preciso ter água quente, eu preciso tomar os devidos cuidados para não queimar. Na hora que eu for depositar a água no pó do café que está no coador, eu tenho que ter a medida certa para 2, 3 ou 4 pessoas, porque senão o café não vai sair a gosto, e ao teu gosto, e ao gosto que você sabe que aquelas pessoas têm. Então, tudo na vida é processo, né? No teu caso, quando você recebe um paciente, aqui é um processo. Aí você faz A anamnese. a anamnese. E dentro da anamnese, a gente coleta tanto a parte física, se existe alguma limitação física, verifica o movimento, verifica a força, quanto a gente verifica componentes além do físico, componentes emocionais, componentes sociais. Então, se eu pular alguma dessas etapas, mais para frente, quando eu for montar o plano de tratamento, O processo, algo pode passar batido. Então, por isso que é necessário ter uma atenção a todos os detalhes, desde como o meu paciente chega na sessão, de como ele passou os dias além do que ele teve contato comigo e como ele retorna para mim. E isso sempre vai me dando um feedback no que eu posso estar melhorando dentro do meu planejamento de tratamento com ele. Perfeito. Isso aí vai entrar logo em seguida. Você falou a palavra melhorar, que é essa própria palavra que vem, a melhoria. Porque se eu não sei o que eu vou fazer, se eu não sei onde estou, qualquer caminho serve. Então, para eu poder melhorar, para saber onde estou e para onde eu vou, para eu poder melhorar, eu preciso saber o que eu estou fazendo. E saber muito bem. A partir do meu saber, eu vou dizer, puxa, eu posso fazer essa forma em que eu possa ter mais eficiência, mais produtividade, gastar menos recursos. Melhoria. No teu caso, como é que vem essa melhoria? Quando você analisa os processos, em que fase você assim, puxa, aqui eu preciso aumentar o meu saber ou
a profilaxia ou o método? Como é que funciona? Já aconteceu? Já, e a área da saúde, ela não é uma ciência exata. Então, ela está constantemente se adaptando, se atualizando, né? Então, eu preciso estar a par do que tem sido pesquisado, do que tem sido feito, tem sido levado às pessoas, desde um estudo feito em um laboratório com pessoas, até para o dia a dia, para eu poder entregar para o meu cliente, para o meu paciente, o melhor, o que vai trazer resultado para ele. Você tem assim, por exemplo, eu tenho... Toda empresa sonha em redução de custos e isso só pode acontecer através de análise. Não tem jeito. Não pode chegar, agora eu vou cortar e deu bola. Não funciona. Tem gente que pensa assim e dá com os burros na água. Corta e manda quem pode, obedece quem tem juízo. E acabou. Não funciona. Aquilo ali precisa de estudo. Por exemplo, só fazer uma ideia, cultura organizacional é uma coisa muito difícil. Porque cultura não é do dono. Cultura é de todos os envolvidos que tem que pensar minimamente no objetivo final, que é a satisfação do cliente. Minimamente. Tudo bem que tem pessoa que mora na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, na Zona Norte, não importa. Ele, quando entrar na organização, ele tem que dizer, eu vim aqui para fazer isso, porque o objetivo final é a satisfação do cliente. No mesmo caso, se aplica a qualquer área. Qualquer área. O objetivo final é que aquele teu paciente fique satisfeito com a tua prestação de serviço e passe adiante como ele conseguiu esse resultado e isso vai trazendo um retorno para a gente também. A saúde dele é o teu retorno. Sim. A melhoria de qualidade de vida é o teu retorno. A prestação de serviço de uma organização ou a realização de um produto, a satisfação do cliente, retorna para a própria organização. Um caso interessante que eu atendi foi um paciente que ele teve uma doença hereditária, né? Colangite esclerosante primária, já havia aparecido alguns casos na família dele e ele necessitou de um transplante de fígado. Foi tudo bem durante o transplante, ele respondeu bem os primeiros meses e logo 3, 4 meses depois ele teve uma reação metabólica que desencadeou uma neuropatia periférica. Uma neuropatia periférica é uma alteração nos nervos periféricos, que a gente pode ter tanto em mãos, pernas e pés. E isso fez com que ele sentisse muita dor para caminhar, para o contato de um lençol em cima da pele dele. Ele estava tendo uma reação muito exagerada à dor, a estímulos que não eram nocivos, que não eram para estar gerando dor. Então foi um processo muito intenso de internações, aplicar medicamento, ele ficar internado para tomar medicamento. E paralelo a isso, a gente fez o tratamento fisioterapêutico. A gente melhorava a sensibilidade, a gente começou, conforme foi diminuindo a dor dele, a gente começou a colocar estímulos maiores. E hoje ele, graças a Deus, ele está recuperado, ele está curado e ele pratica triatlon. Então é uma satisfação muito grande para mim ver uma pessoa que chegou com muita dor para mim, que não conseguia colocar um calçado, hoje pedalando 50 quilômetros, nadando, correndo. Então isso para mim é a melhor parte dentro de um processo de reabilitação. É ver que uma pessoa que chegou para mim com uma limitação está conseguindo fazer o que ela jamais imaginou fazer na vida. E você tem ideia dele hoje ainda? Como é que ele está? Acompanho, tenho contato com ele ainda, atendo ele eventualmente. E ele foi para a Olimpíada Mundial de Transplantados na Austrália. Foi uma experiência, né? E hoje ele segue bem, não tem mais ele conseguiu curar essa neuropatia
e segue em acompanhamento devido ao transplante, né? O acompanhamento é para sempre. Mas ele está com muita qualidade de vida, dorme bem, se alimenta bem. Que bom. E eu falei sobre tomar decisão baseada em evidência, né? E por último, nós vamos falar sobre... Não, eu falei sobre gestão de relacionamento, não falei? Foi exatamente isso, né? Perfeito. Eu acho que por hoje a gente encerra. E na próxima semana, se tudo correr bem, e o pessoal aí gostar, a gente vai falar sobre a abordagem de processo mais profundamente, que é o item 03 da norma. Então vamos despedir dos nossos Instagram, dos nossos seguidores. Não sei como é que está a nossa audiência. Dá uma olhada lá. Tem uma galerinha olhando aí. Tem? Então, tá. Que bom. Tem coraçãozinho subindo. Então, gente, obrigado aí pela... Foi um bate-papo muito gostoso com a doutora Rebeca. A gente ensina, aprende e é assim. Então, nos vemos na próxima semana, se tudo der certinho. Um grande abraço. Até lá. Até a próxima. Até a próxima.